Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nesta série de reflexões com o tema Põe a tua casa em ordem. E nós estamos falando a respeito da engrenagem da procrastinação, que é adiar, né? Empurrar com a barriga aquilo que a gente precisa fazer hoje, adiando coisas às vezes que são importantes, e isso é prejudicial, é tóxico para a nossa vida e também para aquelas coisas que nós pensamos a respeito do nosso futuro. Então hoje nosso tema é examine o seu coração. Por que nós devemos examinar o nosso coração? Para ver se não existe dois adversários rivais que estão disputando o controle dos nossos corações, ou seja, a preguiça e a diligência. Elas são, muitas vezes nós nos tornamos presas, né, a uma luta, muitas vezes amarga, pelo tudo ou nada, né, ou tudo ou nada, pela dominação. Muitas vezes elas, tanto a preguiça como a diligência, usam suas armas mais eficazes para nos seduzir com o objetivo de nos levar a tomar partido entre uma ou outra. Eu sempre falo que a nossa vida é uma questão de vida ou morte. Nós temos as decisões importantes que nós precisamos tomar. Então eu sempre penso que as minhas decisões, para mim tomar ou não deixar de tomá-las, eu penso sempre é uma questão de vida ou morte. A preguiça, ela cobiça, mas ela não realiza. Ela nada conclui. Ela adia, ela deixa para amanhã. Ela tenta, muitas vezes também, nos convencer que as consequências de adiar, de deixar para depois, são insignificantes e possíveis de ser controladas. Depois eu faço com mais tempo. E acaba, então, deixando de desfrutar a vida, né? Então, é muito importante que a gente olhe bem, examine o nosso coração, para ver se essas duas coisas não estão lutando entre si, a preguiça e a diligência. Mas o que é a diligência, né? É a gente seguir em frente, a gente andar dirigindo por um caminho certo, por uma vereda certa. Provérbios 10, 4 fala assim: o que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão do diligente, daquele que não desiste, daquele que está sempre pronto a fazer aquilo que é certo, que é importante, que é prioritário, esse enriquece. Já Provérbios 13, 4 fala assim: a alma do preguiçoso deseja coisas e nenhuma alcança, mas a alma do diligente engorda. Provérbios 21, 6 diz assim: trabalhar por ajuntar tesouros com a língua falsa é uma vaidade. Aqueles que a isso fazem são impelidos e buscam, então, a morte. A evidência bíblica aqui, então, ela é clara para que nós nem sempre devemos deixar para lá. E sim, nós devemos descartar a preguiça e ficarmos do lado da diligência, porque a procrastinação muitas vezes parece ser muito mais atraente, né, do que a diligência. Aqui vai algumas explicações possíveis de porque muitas vezes nós não escolhemos a diligência e sim a procrastinação. Muitas vezes nós podemos ter estabelecido objetivos que são insensatos ou não realistas, ou seja, fora da realidade, como nós falamos ontem no nosso devocional. Tem muitas pessoas devaneantes que devaneiam, né, ao projetar,
alguma coisa ou fazer planos, elas colocam metas e colocam seus desejos, às vezes, muito além da realidade daquilo que pode ser feito, né? Nós podemos ter, então, pensando sobre isso, nós podemos também estar tentando fazer algo, como nós já vimos, fora da vontade do nosso Deus. Então, muitas vezes, a nossa procrastinação é o orgulho de não reconhecer, muitas vezes, que Deus está certo, né? Naquilo que Ele tem. Então, muitas vezes, as pessoas perdem o entusiasmo, porque, no fundo, elas realmente sabem que não estão fazendo a parte de Deus, aquilo que Deus quer que ela realize. Às vezes, nós fazemos as escolhas erradas e não conseguimos realizar aquilo que planejamos. O que nós devemos fazer quando nós fazemos escolhas erradas, tentando realizar coisas em nossas vidas? Primeira coisa, se você fez as escolhas erradas, assuma a responsabilidade pelas más escolhas que você teve. Não fique colocando a culpa em alguém ou em algo por você não estar realizando aquilo que Deus tem para você ou aquilo que você gostaria de realizar. Se você tomou as decisões erradas, comece de novo e com escolhas principalmente pautadas na vontade de Deus de acordo com a sua palavra. Salomão, ele traz para nós uma grande lição vindo de uma pequena criatura que nós vemos lá em Provérbios 6, de 6 a 10. Ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, e na saga ajunta o seu mantimento. Salomão está aqui nos instruindo, né? Nós que somos gigantes em comparação com essas minúsculas criaturas de 6 pernas, dizendo que nós devemos nos curvar e aprender com as formigas. Mas e que lições elas podem nos ensinar? Diz: olha o caminho da formiga e seja sábio. Esta pedagoga, né, ou estas pedagogas em miniatura, exemplificam vários princípios valiosos. Um deles é: as formigas trabalham para a sobrevivência da colônia. Essa é a sua motivação. Não são egoístas, não olham somente para si mesmo e para suas necessidades. Não são narcisistas. As formigas trabalham para a sobrevivência da colônia. As formigas sabem o que devem fazer, elas não precisam de um superintendente, de um comandante que as incite, né, a trabalhar. Elas fazem primeiro o que é essencial para depois descansarem. Sua motivação é clara, planejam, elas agem para a sobrevivência de todos. Isso as conserva, então, ocupadas, apesar da falta de recompensa a curto prazo. Salomão nos adverte que se não nos tornarmos, pelo menos, mais sábios, né, quanto as formigas, nós podemos não sobreviver. Ele fala: se não fores sábio quanto a formiga, te sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Em Provérbios 6, 11. Então, os procrastinadores não acreditam que essas consequências, então, que a pobreza e a necessidade pode alcançá-lo. Ele acha que isso não pode acontecer. Se você
fez a sua lista de procrastinação, comece a eliminá-la. O quê? Das partes mais difíceis para as mais fáceis, daquelas que são mais importantes do que aquelas que são urgentes. Descreva ao lado de cada uma das suas listas os itens, né? Desses itens, quais seriam as consequências se você negligenciar, terminar ou acabar essa tarefa ou esse compromisso? Quais seriam as consequências de você, então, não terminar aquilo que você começou? Ore e jejue. Lute por terminar a sua lista de procrastinação. Seja sábio, mais sábio que as formigas. Outra coisa importante que Salomão nos ensina, que há recompensa se nós pegarmos o caminho das formigas. E isso nós veremos amanhã nas nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.